Amém ou não amém? Amém. Quarta estratégia com o nosso pastorzão. Desde já eu já quero agradecer demais por todo o cuidado, por todo o carinho. Me sinto pastoreada, me sinto cuidada, me sinto ovelha desse ser humano, o pastor Tony. Então vem para cá, meu pastor, vem para cá abençoar essa sala que o Papai do Céu entregou aí nas tuas mãos para fazer isso hoje. Abre seu som e vem para cá. Seu microfone está fechado, já estamos te aguardando. O suporte, pastora Rosimar, deve estar chegando aí para abrir o seu fone. É bom que todos nós temos um suporte desse, né? Eita glória! Vamos esperar o pastor abrir o fone. Olha lá, vem ela pela direita, pela esquerda. Abrindo o fone do nosso pastor. Coisa linda. Amém! Vem para cá, meu pastor! O computador dela é estranho. Você vai clicando em cima do microfone e ele continua rebelde. E ele não se dá que tem que abrir para falar. Mas é o computador dela e eu tenho que respeitar, né? Então, queridos, graça e paz, bom dia. Hoje nós vamos ter uma conversa nessa quarta estratégia, uma conversa transbordacional, uma conversa transbordável, para que haja um transbordamento. Está muito transbordo, né? Já começou com muito transbordo. Eu queria falar um pouco nessa manhã, nessa conversa, sobre mudanças de fase. Os jovens, as crianças conhecem mais de mudança de fase do que, às vezes, os adultos, né? Os games mostram isso, né? Você começa num joguinho fácil. Uma vez eu tentei com o meu neto, mas eu não tive muita paciência, não. Porque são fases. Eu não sei se você já jogou isso, Mônica. A Maí também. A Maí tem cara de jovem. Então, de repente, ela já jogou game também. Tem cara de jovem. Então, o primeiro jogo ele é um pouco complexo. O segundo já é mais complicado um pouco. Quando você vai mudando de fase, os jogos vão ficando mais difíceis. Mas, se você se empenha, você consegue ganhar o jogo. E no jogo da vida, também é assim. Nós precisamos mudar de fase. E, para falar sobre isso, eu queria comentar hoje em 1 Coríntios, no capítulo 13, onde o apóstolo Paulo nos dá uma lição de como mudar de fase na nossa vida. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Ele fala assim: quando eu era... E o texto começa desse jeito, tá, gente? Quando eu era... Isso é no passado. Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu sentia como menino. Eu pensava como menino. Mas logo... E o logo está aqui, tá, gente? Não tem jeito. Mas logo, de pronto, rápido, dentro de um tempo, cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. Eu aboli da minha vida as coisas de menino. Às vezes a gente vai tentar assim fazer uma mímicazinha de menino perto do neto, né? Às vezes perto do neto avô vira criança, aí faz um monte de estripulia, né? A gente tem que ser assim. Às vezes a gente se faz de menino. A Bíblia diz que a gente tem que se fazer até de louco para ganhar os loucos. E eu me lembro, a Maí acho que não está escutando, não, tá? A Maí está séria. Ah, aí tá. Eu me lembro, Maí, quando eu fui fazer uma visita com a pastora Rose, tinha um louco na casa. Louco não, a pastora já falou comigo que não é louco, não. Eu posso até ser processado aí, pegar um processo, mas não pode falar isso. É loucofobia agora, né? Então, não é louco. Ela falou o termo lá para mim. E ele não queria, estava atrapalhando a visita lá. E eu fui conversar com o louco. Mas eu me vi conversando com o louco. Eu conversei uns 20 minutos com o louco.
E aí eu comecei a entender o que o apóstolo Paulo estava falando, um cara poliglota, né? Um cara que era um rabino, educado nas melhores faculdades daquele tempo e conversando com o louco, e eu estava ali conversando com o louco, né? E o louco para terminar, e eu já estava ficando louco para que terminasse a visita da pastora Rose. Mas eu suportei. Então, dependendo da necessidade, você se faz de louco, você se faz de criança. Mas não pode ser por um tempo. E esse texto ele é bem claro. Ele vai, quando eu era um menino, passou, já foi, é passado, não sou mais. Eu conheço uma pessoa, e eu não posso falar o nome, e dependendo do comentário já vai saber que é ela, né? O problema de se você dar estudo, pregar e falar é que o cara lá do outro lado fala assim, pô, ele falou de mim. Pô. Nas entrelinhas, ele falou de mim. Ele tem 40 anos, Mônica, mas ele é um adolescente. Ele se porta como adolescente. As condutas dele são de um adolescente. As falas dele são de um adolescente. Então, essa pessoa ela não mudou de fase do jogo da vida. E eu não sei se com 60, com 70 anos, ele vai se tornar adulto. Porque ele não conseguiu conjugar ainda na vida emocional, na vida espiritual, na vida sentimental, o verbo quando eu era. E ele continua sendo eu sou adolescente. Agarrou na fase. E aí tem que procurar a pastora Rosa, não tem jeito. Quando agarra assim, é só ela que resolve, não tem jeito, né? Mas ele dizia que ele ele falava como um menino. Ou seja, ele dizia coisas que hoje ele não pode dizer mais. E às vezes a Maria é assim com a gente. A Zita, que eu não tenho muita intimidade com ela para ficar falando Zita, Zita assim, mas uma hora eu vou começar a ter intimidade, aí já melhora um pouco mais, né? E depois eu vou ver com a Mônica com quem que a gente pode falar mais. A Mônica que dá o feedback legal, né? Aí, então, nós também somos assim. Tem coisa que a gente não devia falar mais, mas na hora a gente fala. E se apertar a gente, dependendo da situação, dependendo da pressão, a gente acaba falando que não deve falar. Esses tempos para resolver um problema familiar, não da nossa família, mas de uma outra família, eu acabei falando coisas que não devia ter falado. Mas a pessoa merecia ouvir, eu merecia ouvir, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu acabei falando, falo, né? E que bom, né, Maí, que isso acontece só comigo que faço essas coisas, né? Com você não acontece, já estou vendo o seu jeito. Não é? A gente fala. Mas eu falava como menino, e às vezes a gente fala como menino. E ele continua dizendo assim: eu pensava, eu pensava. E o que a gente pensa como menino pode, às vezes, produzir um ponto de vista que não é a realidade. Esse é o problema. Quando eu vejo, quando eu observo, e aí eu vou tecer um raciocínio, eu vou pensar. Pensamentos podem produzir um ponto de vista que não é real. Então, eu não posso mais pensar como menino. Mas ele diz que essa fase tem um tempo. Ele fala assim, logo, né? O texto diz, logo cheguei a ser homem. Fechou o som, pastor Tony?
Tocou em alguma coisinha aí, o microfone fechou. Aí, Foi? abriu. Tá. Então, eu não. Às vezes a gente não pode se dar o direito de pensar sobre algumas coisas, principalmente no agir de Deus na vida de algumas pessoas. Eu começo a ver, eu começo a pensar na situação e às vezes eu vou querer meter a mão aonde não é para meter a mão, porque o meu pensamento começa a, a produzir um conceito, um ponto de vista errado. Por exemplo, o casulo. A Maí deve ter muito aí no sítio, o casulo, né? Já tentou, Maí, a tentar adiantar ali o casulo? Abrir o casulo para a borboleta? Tenta lá para você ver só. O bicho vai cair no chão todo desengonçado. Não tem asa, né, Maí? Não tem asa, né? É todo fechado. E tem gente, Maí, que Deus está tratando que está como um casulo, não tem asa ainda nem para voar. E aí a gente quer lá meter a mãozona lá, aquilo lá. É como a semente. Não adianta a gente forçar, tentar abrir a semente para brotar mais rápido, não dá. É um processo da natureza. Tem processo da natureza na nossa vida, que é o tempo, mas tem processo espiritual. Há pouco tempo eu fui pregar numa igreja, peguei as chaves do meu carro, chamei uma criança de 5 anos lá na frente, lá, filho de uma amiga nossa, dei a chave para ele. E falei com ele, filho, vai ali na esquina, ali na padaria, compra um pão lá. A mãe dele e o pai ficaram olhando, abismado, e o garoto catou a chave. Mônica, o garoto catou a chave, já abriu o canivete da chave lá e já foi saindo da igreja. E já ia. Porque menino é assim, ele não tem noção da coisa e entra em cada situação. Imagina a situação que esse menino entrar. Entrar num carro sem saber aonde liga, sem saber aonde fica freio, marcha e Deus é diferente dessa atitude que eu tomei. Deus não vai dar nada para nós dirigirmos enquanto formos meninos. Porque o menino ele tem que ter um tempo de ser preservado. Os pedagogos, psicólogos, diz que a formação de uma pessoa é de 0 a 6 anos para se formar o caráter, para se formar. Então, nesse período, ele não tem um caráter formado, uma personalidade formada. E o apóstolo Paulo aqui, ele fala de um amor que o menino não entende. Nesse período, o menino não entende de amor. Ele tem uma afeição pela mãe? Tem. Ele tem uma dependência da mãe? Tem. Ele tem um amor de criança pela mãe? Tem. Mas é um amor de dependência. O apóstolo Paulo fala assim: olha, o menino, onde é que está? O menino, no versículo 4, onde ele fala o amor é paciente. Então, quando o menino não tem essa consciência desse amor, e porque ele é menino, ele diz assim: é paciente. Você já viu um menino paciente? Os meus 3 não foram pacientes, o de vocês foram. Ele já começa quando nasce, né, mãe? Dá, meu. Já viu isso? O menino não é paciente. E quantas vezes nós nos portamos assim, impacientes? Impaciente com nós mesmos, com os outros. Não temos paciência. Ele fala assim que não busque os seus próprios interesses, no versículo 5. O menino não. O menino ele quer o que lhe interessa. Se roupa, então, menino, se você der a roupa que ele não gosta, o menino não fica satisfeito. Ele não se irrita.
Ele não se irrita. Hoje aqui está uma chuva aqui em Resende, eu estou escutando até o barulho, não sei se vocês estão escutando o barulho aí. Mas para muita gente é irritante o barulho da chuva. Tem gente que se irrita com outros, se irrita de estar em comunhão com alguém, a pessoa não suspeita mal, pré-julgamento. Isso é coisa do menino. Ele fala que o adulto, no versículo 7, tudo ele sofre. O menino não consegue. E fala que tudo espera, tudo suporta. O menino não suporta. O menino ele quer para hoje. E às vezes eu, assim, nos grupos aqui, a gente, assim, atende algumas pessoas que ainda têm algum comportamento de menino. Há pouco tempo alguém falou comigo assim, mas pastor, João Batista era meio vacilão, não era? Eu falei, não sei, eu não conhecia o João Batista. Eu leio muito sobre ele, assim, de ter amizade, trocar ideia. Não, eu nem sei o zap dele, não sei nada do João Batista. Então, eu não posso falar para você se o João Batista era vacilão, não. Não é porque ele era vacilão, porque olha só, ele batizou Jesus, não batizou, batizou. Ele era primo era primo. Ele era mais velho? Era mais velho. Quantas vezes eles se encontraram na infância? Não sei, várias vezes. Era primo, parente, né? Visita um outro. Eu sou feliz porque meus parentes são tudo bastante bem longe, assim. Isso às vezes é motivo de felicidade. Mas parentes se visitam, estão próximos, parente um do outro, né? É, mas aí ele tem dúvida. Ele chega para alguns discípulos, porque no cárcere ele ouve falar dos feitos de Jesus e manda alguns discípulos perguntarem: ó, és tu mesmo aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Esse cara é vacilão, pastor. Ele viu o Espírito Santo descer sobre ele viu tudo. Aí eu falei assim: não, peraí, ele não viu nada. João Batista não viu nada, porque enquanto Jesus estava multiplicando pão e peixe, ele estava no cárcere. Enquanto Jesus estava mandando Lázaro sair para fora, ele estava no cárcere. Enquanto Jesus acalmava a tempestade, ele estava no cárcere. E ele foi quem falou desse que vinha fazer essas coisas. Então é muito difícil quando você está na situação preso, com seu tempo de vida já contado, talvez, porque ele sabia da maldade de Antipas, de Herodes Antipas. Então é muito difícil você julgar uma pessoa que tem dúvida no momento de pressão. Gente, quantos de nós, em momento de pressão, dependendo da pressão, nós não temos dúvida? Quantos de nós? E ele mandou perguntar. Mônica, foi só isso? Pergunta a ele se é ele mesmo. E se fosse eu. Ah, o Clifton está aí também, né? Olha que legal. Olha só, estou vendo ele aqui agora. Opa, eu gosto dele, ô Mônica. E eu conversei com ele uma vez só. Eu gostei tanto dele. Eu não sei se vocês gostam dele, mas eu gostei muito dele. Mas aí Jesus vai e diz a ele, ó, vai lá e diz para João Batista que os mortos são ressuscitados, que os enfermos são curados, que os oprimidos são libertos. Volta lá e diz para eles. Talvez se fosse eu, Cliff, dizia assim, mas ele não falou nada de mim, que estou aqui preso. Eu que batizei ele. Ele não falou nada de mim, que vai estar orando para Herodes me soltar, me dar um induto presidencial. Não falou nada de mim, não. Será que ele se esqueceu de mim?
Porque no cárcere é assim, o nosso sentimento fica tocado, fica abalado. É assim. Dependendo da pressão, é assim. Quanto tempo eu tenho aí, Mônica? Tem 11 minutos. 11? Aí um outro veio e falou assim, pastor, um outro vacilão também é o tal do Noé, né? E aí, a gente vai. Porque o Noé, ele, pregador, vai lá, faz a arca, aquilo tudo que a gente já conhece. Deus lacra a arca por fora. Deus não deixa nem leme. Porque se deixasse leme na arca e um motor, se fosse eu ia fazer o seguinte, eu vou dar um pulo ali naquela praia ali, perto da casa da Mônica, tem uma praia bacana ali. Eu vou pegar a arca, eu vou dar um rolê ali naquela praia, só para distrair, só para quebrar o gelo aqui, porque é um ano, gente, dentro de uma arca. Oh, mas eu nunca senti cocô, caca de elefante. Mas eu acho que isso deve ser tóxico, deve mexer na mente da pessoa. Eu acho que caca de macaco, de cachorro, de gato, então, meu Deus do céu. E um ano, a Bíblia diz que Noé entra com 600 anos na arca e com 601 anos a arca pousa no Monte Everest. Um ano, o Clifton, é um ano limpando cocô de cachorro, caca de cachorro. Um ano. E qual era o seu trabalho? Dar comida para eles fazerem caca. Dar comida pra... É um ano nessa labuta. É pressão. Eu fico pensando na mulher de Noé, né? Que mulher tem hora que também nesses negócios de limpeza são chata. Opa, a pastora tá aí? Tá aberto? Não, né? Tá fechado? Tá fechado, né? Legal. Então, fico pensando a pressão dos cocôs e a pressão da mulher. E aí a arca desce, ele planta uma vinha e diz que quando ele planta uma vinha, ele se embebeda com o vinho que toma. Eu não sou a favor desse negócio de beber. O apóstolo Paulo fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Mas é muito fácil a gente julgar o Noé, né? Depois de uma tensão, depois de um ano, vão tomar uma cervejinha para elas. Ai, meu Deus do céu. Tomou um vinho. Talvez errou na dose. Mas daí, a chamar o cara de vacilão, não dá. Ele errou. Mas eu acho que se a igreja abrisse menos a boca e abrisse mais os braços, ajudava melhor essa gente, como João Batista, como Noé. Aí já veio também, Mônica, a gente falar da Raabe, né? Raabe mentiu, mentirosa. Além de prostituta, mentirosa. Mas por que Raabe mentiu? Mentiu para salvar a gente. Não estava lá dois espias lá? Mentiu, salvou a vida. Foi ou não foi? O Moisés, o Abraão também não mentiu? Mentiu ou não mentiu? Quando ele falou que Sara não era mulher dele. É mentira isso ou não? Mentira. Mas eu fico pensando em que momento Raabe mentiu, em que momento Abraão mentiu. Por quê? Mentiram para salvar a vida, Mônica. E muitos de nós, às vezes, mentimos por nada, para não salvar ninguém. Mas Deus perdoou Raabe? Perdoou. Senão,
O nome dela não estava nos anais das histórias aí. Perdoou Abraão? Perdoou. Que senão lá no versículo 12, onde você vai ser pai de muitas nações. Agora, quem sou eu para taxar um pecado? Quem sou eu? É pecado. Mas quem vai perdoar não sou eu, é Deus. Isso não é comigo. Isso não é comigo. Para finalizar aqui, eu fico pensando também no Pedro, né? Pedro, lá no momento que os guardas vão prender o seu amigo, aquele que estava sendo discipulado, e que talvez, Mônica, na cabeça de Pedro seria o último dia, e foi o último dia de discipulado, de seu grande discipulador. E quando alguém veio prendê-lo, ele tenta ali um homicídio. Por pouco ele não mata o moço. Ele agrediu aquele homem. Às vezes, para defender o melhor amigo, a gente agride. Se não com espada, com palavras, com gestos, com atitude. Mas nós temos que ser transbordacionais. Se estamos no transbordo, né, amor? Temos que ser transbordacionais. Agora, às vezes também a gente, para finalizar aqui, a gente é meio João Batista também, né? Ô, Mônica, eu fico pensando se fosse nessa época de muita gíria, né? De muita coisa que o pessoal fala aí, né? Mônica é que gosta de falar gíria aí, fica falando um negócio de carioca. Mas aí, se fosse nesse tempo, sabe o que João Batista ia falar? Quando ele viu lá o homem com a mulher que não era dele? Você sabe o que ele ia falar? Se João Batista fosse Mônica, sabe o que ele ia falar? Eu e minha boca grande. Não é? Não é assim, Mônica? Tem gente igual você, igual você. Tem gente que não pode ver as coisas que fala. Mas o negócio está errado, mas ela fala. Ela é João Batista. Assim. E às vezes, quando não perde a cabeça, quase perde a cabeça. Então é isso. Que possamos ser pessoas transbordacionais. Deus abençoe. Um grande beijo, um grande abraço para todos. Meu Deus. Obrigada, meu pastor. Obrigada. Como é que a gente, no meio de altas gargalhadas, consegue entender tanto e se autoanalisar profundamente? Obrigada, meu pastor, por essa leveza de trazer esse ensinamento hoje. Meu Deus! Amanhã é quinta de oração e eu aguardo você aqui. O estudo da pastora de segunda-feira vai subir hoje e você pode passar aí para quem você desejar aquela aula, viu? E o de hoje talvez suba hoje também. Meu pastor, vem para cá, ora conosco nessa manhã maravilhosa que eu tanto aprendi com a leveza tão grande. Que Papai do Céu continue te abençoando. Amém. Pai, queremos te agradecer pela nossa vida, pelo dia. Agradecer, Senhor, por cada pessoa, por cada um membro da família de pessoas que compõem esse grupo do transbordo. Que a tua paz, que a tua graça, que a cura, que a presença do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de nós no dia de hoje. Assim oramos, assim agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Beijo no coração de vocês. Obrigado, meus pastores, por estarem aqui e você também por fazer parte dessa família. Obrigada a cada um. Amanhã estaremos juntos às 7h05, viu? Sem refrigerante e sem suco hoje.